Bom dia, primeiro ano. Aula de literatura hoje, hein? Vamos lá? Hoje iremos estudar a linguagem literária, parte 1, na página 57 do módulo. Vamos entender um pouco mais sobre essa linguagem que envolve a literatura. Já estudamos o que é a literatura, já aprendemos as funções da literatura, agora vamos entender um pouco mais sobre a linguagem literária. Introdução. As palavras podem ter seu sentido ampliado e ganhar possibilidades, deixando de representar apenas a ideia original, geralmente apresentada no dicionário. Assim, é comum que elas nos levem a novos conceitos por meio de associações, dependendo de como são usadas na frase. O que quer dizer tudo isso? As palavras podem modificar de sentido na literatura. É comum isso acontecer. Quando você estiver diante de uma poesia, de um texto literário, não pense que aquela palavra que está ali significa exatamente o que ela é no dicionário. Por quê? Porque na literatura, uma palavra pode ter seu significado ampliado e ganhar até mesmo um novo sentido, um novo significado. Por isso que dificulta algumas vezes o entendimento, a interpretação. Porque vocês, quando eu digo vocês, somos todos nós, na verdade, leitores, no início, quando temos contato com a literatura, buscamos ter o mesmo entendimento de quando estamos lendo uma reportagem, por exemplo. E não vamos atingir o objetivo assim, porque a reportagem ali, a linguagem é mais real. As palavras têm o seu significado iguais ao do dicionário. Porém, na literatura, as palavras ganham um novo sentido, um novo significado. E isso exige um esforço mental muito maior para que você possa interpretar o contexto, interpretar toda aquela situação e assim entender o significado daquilo. Então, quando estiver diante de uma poesia, quando estiver diante de um poema, de um texto literário, tenha atenção e busque compreender o significado que a palavra está tendo naquele contexto, naquela situação. Não se apegue ao que ela é no dicionário. Então essa é a dica também para você ter uma boa interpretação. Deixe a mente viajar um pouquinho no significado que aquela palavra pode ter. E no momento de definir se aquela frase ou se aquele verso, aquela estrofe, está em sentido real ou está em sentido figurado, já que estamos falando de linguagem figurativa, que é a linguagem literária, nós temos dois conceitos, a denotação e a conotação. Uma é o oposto da outra. A denotação existe quando a palavra tem o seu significado restrito, o mesmo sentido do dicionário, quando a palavra é usada de modo informativo e em linguagem comum. Então, a denotação o sentido denotativo existe quando a palavra tem o seu sentido normal, como a gente está acostumado a utilizar. Se eu disser computador, é computador mesmo. Se eu disser que é a cama mesmo. Então, isso aí é a denotação. É o sentido do dicionário. Já a conotação, sentido conotativo, é diferente. Aí a significação é ampla. Os sentidos extrapolam, vão além do sentido comum. Aí a palavra é usada de modo criativo. É a linguagem rica e expressiva. Então, na conotação, já é outra coisa. Aí o sentido é amplo, aí você precisa interpretar, aí você precisa entender, aí você precisa parar e analisar. Porque ali o sentido já não é mais o tradicional. Ali pode ter o sentido qualquer, a depender do contexto, principalmente a depender do autor. Tem alguns autores de livros e obras de literária que a mente deles eram ótimas, né? Então eles conseguiam, através das palavras, como nós estudamos, das palavras é a obra-prima, a matéria-prima da arte, da literatura, então eles conseguiam criar diversas situações através das palavras e que exigem que você tenha muita calma, uma leitura bem feita, para que você possa atingir o entendimento. Por quê? Porque ali o sentido é conotativo, ali existe a conotação. Quando existe a denotação, já fica tudo mais fácil, porque é o sentido comum, como nós costumamos ler e entender as coisas. Então vamos exemplificar esses dois tipos de linguagem. Eu tenho um texto 1 e tenho um texto 2. Vamos ler cada um desses e perceber o tipo de linguagem, se é denotação ou se é conotação.
Observe, texto 1. Fogo se espalha e provoca devastação na Amazônia. Brigadistas do IBAMA lutam contra incêndios. Fogo avança sobre florestas, pastagens e plantações em Rondônia. Há fogo nas fazendas e na mata. O fogo desafia a ciência e ameaça a sobrevivência. Texto 2. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É o andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Quem é um bom ouvinte aí de boas músicas conhece essa música de Legião Urbana, mas na verdade é um poema de Luiz Camões, Luiz Vaz de Camões, o autor que vamos estudar esse ano ainda, que foi adaptado como uma canção também. Então, pessoal, aqui nós temos o texto 1 e temos o texto 2. No texto 1 tem a palavra fogo, no texto 2 também tem a palavra fogo. Fogo se espalha, o amor é fogo que arde sem se ver. Aqui nós vemos duas formas diferentes de tratar a palavra. No texto 1, o fogo é o fogo do dicionário, é o fogo literal, aquele fogo às chamas que consome tudo. Já no texto 2, o amor é comparado ao fogo, por arder sem se ver. Então aqui a palavra ganha um novo sentido. Aqui existe uma comparação em razão de uma semelhança entre o amor e o fogo. Qual é a razão de semelhança? Que muitas vezes o fogo já está queimando um determinado lugar, já está destruindo aquele lugar, e a pessoa nem sequer se deu conta. E o amor também é assim. Algumas vezes você pode estar achando que é somente uma amizade, e de repente você já começa a despertar o amor e você não percebe. E aí vem fazendo diversas comparações, como com a ferida que dói e não se sente, que é um contentamento descontente, é uma dor que desatina sem doer. Então você vê a diferença da linguagem literária e da linguagem não literária. Texto 1, a linguagem não literária. Texto 2, a linguagem literária. Texto 1, sentido denotativo, denotação. Texto 2, sentido conotativo, pois existe a conotação. Entenderam, pessoal, a diferença? A beleza da linguagem literária e como existe a linguagem não literária, que não provoca sentimentos, não provoca emoções, visa somente apresentar algo, informar algo, tornar algo conhecido, como nesse caso. Já o texto 2 busca provocar sentimentos, emoções, através da beleza da linguagem, através da conotação, do sentido figurado das coisas. Vale ressaltar também, pessoal, que a linguagem da conotação está no nosso dia a dia, por exemplo, em ditados populares, né? Talvez você já tenha ouvido algum desses ditados, como que cada macaco no seu galho, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Quer dizer, ali tem um sentido diferente, não quer dizer pássaro realmente, né? Se aplica de diversas formas sobre você garantir o que já está no seu domínio, não buscar o que está longe de você. De grão em grão, galinha enche o papo. E outros ditados populares são utilizados no nosso dia a dia e tem a conotação, sentido conotativo, figurado, que você precisa parar, analisar, interpretar, entender de verdade aquilo. E a atividade para casa está nas páginas 61 até a página 64. Façam as atividades, tanto do site como as atividades do módulo, tá bom? Para ficar com o processual legal, primeira unidade passar e ficar tudo tranquilo. Lembrem-se, hein? Atividade do site, essa é de casa, hein? Atividade do site, que é para agora, até 11h40 para ter a presença. Então, para quem acorda já às 10 horas, fica complicado, hein? Depois vai ficar com as atividades feitas, porém com cheio de falta, né? Aí quando precisar para comprovar alguma coisa, aí pode surgir uma vaga de estágio, alguma coisa importante na vida, tá lá, parecendo que não frequenta a escola. Certo, gente? Tchau, tchau, até amanhã. Qualquer dúvida, falem comigo, hein?